De volta aqui com o Jornal A Página Cultura. Você agora nós vamos completar a nossa reportagem que é do subúrbio ferroviário de Salvador, Bahia. Você está sintonizado em www.jornalapagina.blogspot.com. Agora, como eu disse anteriormente, ao intervalo, nós vamos entrevistar Aloysio Soares Sampaio, funcionário aposentado da Rede Ferroviária Federal, que vai nos falar como era antigamente aqui. Essas imagens que você vê agora, o trem passando, aquela maravilha, o bairro de Paripe, Piripiri, Itacaranha. Lembrando que em Escada nós temos uma igreja que foi de 1526 e a página vai estar lá presente para a semana para lhe mostrar como surgiu essa igreja. E também nós vamos mostrar para vocês o que é o subúrbio ferroviário, como influiu a ferrovia na Bahia. Estamos aqui no Resgate, no bairro do Cabula, com Aloysio Soares Sampaio, que vai nos responder algumas perguntas. Então, amigos, como nós falamos anteriormente, a rede ferroviária no subúrbio ferroviário, ela exerceu influência muito grande sobre o desenvolvimento. E nós temos hoje aqui, como nós falamos há pouco instante, no estúdio, eu estou em uma externa que é aqui no bairro do Resgate, no Cabula, e com Aloysio Soares Sampaio, ex-funcionário da Rede Ferroviária Federal, e que vai nos responder algumas perguntas. Mas antes eu gostaria de falar o seguinte: você fique sintonizado, porque logo mais nós vamos mostrar para você também os pontos pitorescos do subúrbio ferroviário, como a praia de São Tomé de Paripe, aonde acontece a grande concentração da juventude, dos banhistas, do subúrbio e de bairros adjacentes. Bem como vamos mostrar para você também o antigo percurso que fazia o trem naquela época dos anos 40, 50. Lhe mostraremos a mariscagem no bairro de Plataforma, que é feito diariamente quando a praia baixa, e a travessia das canoas de Plataforma Ribeira. E aqui está o senhor Aloysio Sampaio, que vai nos responder como era no princípio a ferrovia aqui na Bahia, como acontecia, como era o transporte, e que até hoje o subúrbio ferroviário está coberto por esse transporte férreo, que é o trem de Paripe. Eu queria perguntar ao senhor Aloysio inicialmente aqui, que nós apresentamos anteriormente, ex-funcionário da Rede Ferroviária Federal, leste brasileiro. Como era, senhor Aloysio, a ferrovia, como é que funcionava? Tinha esse movimento de passageiro, as estações tinham movimento, como era o comércio, o que foi que influiu, na verdade, a ferrovia leste brasileiro nesse curso período desses últimos 30 anos? Vocês estão falando no subúrbio ferroviário Salvador-Paripe, mas não é isso. O subúrbio ferroviário ia à cidade de Alagoinhas. Um grande número de cidades, eu vou citar algumas: Camaçari, aí vinha Estação, Rio Mineral de Dias Dávila, Mata de São João, Pujuca, Catu, viviam em função dessa ferrovia. Nesse tempo, senhor Aloysio, existia o transporte coletivo, o transporte rodoviário. Corta, Walter, mais uma vez. www.jornalapagina.blogspot.com. Obrigado pelo seu link agora nesse momento que você está no seu computador, aqui na Bahia, no Brasil, no mundo, em qualquer lugar do planeta que você está nos ouvindo. Aqui eu estou com o senhor Aloysio Soares Sampaio. Como eu disse há pouco instante, antes do intervalo, nós vamos entrevistá-lo para ele nos falar o que foi a ferrovia no passado, nos anos 60, nos anos 50, 40 precisamente, quando a ferrovia na Bahia exerceu um grande predomínio, influiu inclusive sobre o desenvolvimento econômico aqui nessa área. Senhor Aloysio, nós queremos saber como era o movimento ferroviário, no subúrbio ferroviário de Salvador, compreendido de bairro de Calçada até o bairro de Paripe. Como é que acontecia esse movimento? Esse movimento não era o bairro da Calçada a Paripe. Eles chegavam em Alagoinhas,
Corta, corta. Você está sintonizado com www.jornalapagina.blogspot.com. Você está aqui agora, nós estamos com a reportagem, como eu falei há pouco instante, para vocês. Antes dos nossos comerciais, nossos intervalos, nós estamos aqui com a Aloysio Soares Sampaio, que vai nos falar sobre como era antigamente um dos pontos pitorescos do subúrbio ferroviário, que é justamente o que marca esse cenário lindo que você viu nessas imagens da praia de Itacaranha, a praia de Piripiri, de Paripe, São Tomé de Paripe, que é uma praia muito frequentada. E aqui está, como eu prometi a vocês, Aloysio Sampaio. Já estou aqui agora no Resgate, no bairro do Cabula, que vai nos responder a nossas perguntas. Senhor Aloysio, como era justamente o movimento dos trens do subúrbio que vai compreendido de Calçada até o bairro de Paripe? Como era no passado? Como é que acontecia isso justamente? No passado, não era só Salvador a Paripe. Era um Salvador a Lagoinhas, um subúrbio. Havia várias cidades e paradas. Então, todos iam. Então, vamos começar. Simões Filho era água comprida. Aí vinha Camaçari, vinha Dias d'Ávila, era uma estação hidromineral. Aí vinha Mata de São João, Pujuca, Catua, Lagoinhas. Veja bem, se existisse nessas cidades, por exemplo, Pujuca, Catua, havia uma festinha à noite, ou até um discurso de um candidato à eleição. Só podia existir o comício depois da passagem do trem. A festa nas cidades era a passagem do trem. Então, era o famoso pirulito. A gente compreende que a ferrovia, na verdade, dependia de todo. As cidades todas, até a Lagoa, viviam em função da ferrovia. A ferrovia, deixa eu explicar, a ferrovia, a diretoria da ferrovia, era um prefeito das cidades até a Lagoinha, não era fazer as obras. Então, essa diretoria, em cada cidade, ela fazia uma praça em frente à estação, que era a alegria do povo. Isso ele fez em Pujuca, fez em Mata de São João, fez em Catu, fez em Simões Filho, que era água comprida. Fazia uma praça em frente à estação. Era o verdadeiro prefeito, era o Leste. Eu pergunto a senhor Aloysio agora, a gente percebe que a rede ferroviária, a Leste brasileiro, aqui na Bahia, que ela se estende a dois sentidos. O primeiro, que é o acesso norte, que vai, parece que até Minas, ou a linha sul, e tem também a linha norte. A gente vê aí que a Leste exerceu uma influência no desenvolvimento do progresso. Então, a Leste, na verdade, naquela época, ela foi, digamos assim, o predomínio do transporte ferroviário, principalmente, nós estamos falando principalmente nessa área de Salvador a Paripe, que compreendida parece que é 14 quilômetros, não é isso? São 12 quilômetros até Paripe. 12 quilômetros. Até Paripe. Então, é como eu acabei de falar, os municípios e o subúrbio, principalmente até Paripe, só existiam porque existia a ferrovia. Senão não existia o subúrbio. Hoje não, hoje não depende mais de ferrovia. No passado só existia o subúrbio porque existia a ferrovia. Está entendendo? Agora, depois de muitos anos, então foi expandindo a cidade, o subúrbio todo, para longe da ferrovia, que a ferrovia nossa, talvez a única do Brasil, que é uma linha de praia. Então, quem vivia, todos queriam estar ali junto da praia, que era para o trem, era o único transporte que existia. Hoje, então, você chega no subúrbio, plataforma, escada, está todo longe da ferrovia. No passado, dependia da ferrovia, porque no passado, talvez o Brasil, a única ferrovia suburbana é uma linha praticamente de praia. Realmente.
você percebe que o bairro de Piripiri, por exemplo, é um bairro paralelamente beneficiado no ramo de transporte ferroviário e rodoviário, porque estão paralelos à rodovia, que é a suburbana, Avenida Fernando Peixoto, e também a ferrovia, a Rede Ferroviária Federal. Eu não sei se poderiam chamar isso hoje, seria, já foi Viação Ferra, que o senhor Luiz vai nos informar o porquê dessas mudanças. Viação Ferra Federal, Viação Ferroviária Federal Leste Brasileiro, e depois passou, me parece que a 4ª divisão, a Regional Nordeste, alguma coisa assim. E Piripiri é um bairro privilegiado, tanto quanto Paripe, o Alto de Coutos, Praia Grande, mas a plataforma que fica na parte de baixo, aonde cresceu o subúrbio pela parte de cima. E a ferrovia perdeu esse número de passageiros, não é verdade? Perdeu esse número de passageiros. E nós vamos falar agora, daqui a pouco, sobre o trem de alumínio que tinha na Rede Ferroviária Federal. E se não me engano, o senhor Luiz vai nos confirmar aqui agora, que até presidente da República, autoridades eclesiásticas já viajaram nesses trens, que saiu em percurso, partindo da cidade de Calçada, que é a estação principal, a alguns outros lugares, alguns outros destinos da Bahia e do Brasil. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, depois do nosso grande intervalo. E não saia de www.blogspot.com, jornal A Página Cultura. Sintonize aqui em nós, que você vai saber o que está acontecendo em seu bairro, sua cidade, seu país, sua província e sua localidade. Eu volto daqui a poucos minutos. Estamos aqui agora de volta com A Página Cultura em www.jornalapagina.com.br. Eu queria dizer para os amigos que nós estamos aqui mais uma vez com o seu Aloysio Soares Sampaio, ex-funcionário da Rede Ferroviária Federal, que tem informações a nos dar. Nós estamos fazendo essa matéria sobre o subúrbio, a história do subúrbio ferroviário, que é um ponto pitoresco, muito esquecido, aliás, pelos turistas que devem buscar aqui no subúrbio, onde nós estamos transmitindo essa entrevista. E eu pergunto agora ao senhor Aloysio, que está aqui junto de mim, ao meu lado, a leste brasileiro, porque eu falo a leste, para você que está aí do outro lado, que não sabe o que eu estou dizendo, a leste brasileiro era o nome que levava, na época, nos anos 40, 50, até 60, até 70, o nome que levava a ferrovia na Bahia. Então, a leste brasileiro, o senhor Luiz vai nos responder aqui agora, ela influiu de alguma forma no desenvolvimento progressivo do subúrbio ferroviário, compreendido pelas estações, pelos bairros principais que nós conhecemos, que é Lobato, Plataforma, Itacaranha, Escada, Praia Grande, Piripiri, Alto de Coutos, Paripe, onde encerra a linha. Ele vai nos responder se realmente houve essa influência da leste brasileiro no desenvolvimento desse trabalho que existiu no subúrbio ferroviário. A ferrovia, o desenvolvimento não foi simplesmente o subúrbio ferroviário. Foi toda a Bahia e o Brasil. Só existia ferrovias. O leste brasileiro, o nome leste brasileiro se refere a um problema geográfico. Bahia leste, Pernambuco oeste, outro era centro-oeste. É geográfico, o nome leste brasileiro, que na época a Bahia não estava enquadrada como Nordeste, era o leste brasileiro. Agora, o progresso, tudo no Brasil, na Bahia, nem no subúrbio, não. Tudo dependeu da ferrovia, não existia outra coisa para levar ao coisa. Basta lhe dizer o seguinte, as ferrovias, deixa eu explicar, a ferrovia pertencia aos ingleses. Todas as ferrovias. Getúlio Vargas achou que não podia existir isso, que era divisas para o estrangeiro. Então Getúlio encampou todas as ferrovias, aí criou, por exemplo, como eu estou lhe dizendo, o leste, a Bahia estava localizada geograficamente no leste brasileiro, Pernambuco no oeste, Goiás e outros no centro-oeste. Então, cada uma tinha
esse nome, ele não é questão de nome que inventaram o leste, não. Era um problema geográfico. Agora, a leste, todas as ferrovias norte e nordeste, para chegar ao sul, dependia da leste. Geograficamente, só tinha que passar pela leste. Pernambuco, Holanda, todos teriam que passar ligação pela leste. Então, na verdade, a leste brasileiro, ela era o ponto tronco dessa comunicação via férrea, não é verdade? Não podia outro chegar, por exemplo, para São Paulo, lá o Rio de Janeiro, sem passar, dependia da ligação pela leste. A leste é que levava todos. Nós tivemos um contato com a administração da hoje, atualmente, a CBTU, Companhia Brasileira de Transportes Urbanos, que administra os transportes ferroviários na Bahia, e nós fomos informados que existe alguns movimentos em expandir o serviço de transporte ferroviário na Bahia, chegando até a cidade de Alagoinhas, como falou o senhor há pouco instante, que não se compreendia o subúrbio, a extensão do transporte, somente até Paripe, mas as cidades metropolitanas da grande Salvador, como Mata de São João, Camaçari, Pujuca, Dias d'Ávila, a cidade Hidro, não é isso? E nós estamos aqui a perguntar o seguinte, a leste brasileiro, hoje, temos tido também, fomos informados na administração da CBTU, que existem movimentos do Verde Trem. O Verde Trem tentou, sem muito sucesso, retornar ao transporte, pelo menos até a cidade de Camaçari, que é a cidade industrial, que hoje abriga o falecido polo petroquímico de Camaçari, que está quase em 30% da sua capacidade, do que era nos anos 70. E a rede ferroviária federal, ela contribuiu efetivamente para esse tipo de trabalho, esse tipo de progresso que existiu. Eu pergunto ao senhor Luiz o seguinte, como era naquela época o movimento de trens suburbanos compreendido, vamos estender um pouco além de Paripe até a cidade de Simões Filho, como era? Cobria com eficiência a rede ferroviária, a leste brasileiro, como se chamava na época, o transporte atendia a contento? Ou a contento ou não, só existia o transporte ferroviário. Não existia rodovia, não existia linha de ônibus, nada existia. Os trens viviam superlotados. Partia da calçada, de 20 em 20 minutos um trem para Paripe. Aos sábados, aí fim de semana, era uma loucura. Teria que ter trem suburbano Candeias, teria que ter um suburbano para Camaçari, um até Mata de São João e um até Alagoinhas, que um só não podia comportar. Então, o fim de semana era uma loucura de suburbano. E existia um que só ia um bacana. Aliás, Candeias não. Candeias era diário. Candeias era obrigado a ser diário. Candeias tinha o diário, tinha Bom Jardim, havia todo o recôncavo da Bahia, existia o suburbano. Agora o mais regular era Paripe e até Alagoinhas. Qual era o trem que fazia essa extensão de calçada a Paripe? Inclusive nós temos informação da CBTU, o senhor Ramildo Nogueira nos informou que no passado houve trens que faziam o trem de passeio, que era o trem suburbano, era chamado trem suburbano. Ele saía de manhã, domingo de manhã, e voltava pela tarde. É isso que nós temos informação. Mas o que a gente quer saber, na verdade, é o seguinte, como era naquele tempo, naquela época, nos anos 40, os anos 60, que o senhor viveu com muita veemência essa época, o que era, na verdade, a ferrovia, o que é que ela influía no subúrbio ferroviário,
de Calçada ao bairro Ipari, compreendido por essa extensão de 12 quilômetros, como o senhor acabou de falar por instante. Acabei de falar antes. Acabei de falar na primeira pergunta. O subúrbio ferroviário só existiu em função da ferrovia. Com certeza. Só existia em função da ferrovia. Não existia transporte, nada. Era um lugar abandonado. Só pode existir o subúrbio com a ferrovia. Não podia existir. Tudo, as cidades, até a Lagoinha, o desenvolvimento, não é só o subúrbio, não. Todas começaram a crescer em função da ferrovia. Não existia outro. Era em função da ferrovia. Até a Lagoinha, não, até a Lagoinha eu estou falando em subúrbio. Porque todo o estado, todo o Brasil, teve que crescer em função das ferrovias. Senão não existia o Brasil. Você agora, nesse momento, você vai ouvir mensagem evangélica de A Página Cultura. Daqui a pouco nós estaremos de volta com as últimas perguntas com o senhor Luiz Soares Sampaio. Muito obrigado por você ter sintonizado aí o nosso site www.jornalapagina.blogspot.com. Não saia, e daqui a pouco você vai saber o que é que a ferrovia fez no subúrbio ferroviário em Salvador, Bahia. Não saia daí, por favor. Me aguarde que é rapidinho. Ouça essa linda mensagem evangélica que você vai ver aí agora, em nome de nosso programa, mais uma vez, A Página Cultura, em www.jornalapagina.com. Você acessa e vai conversar conosco a partir de agora. Continuando a nossa reportagem sobre o subúrbio ferroviário em Salvador, eu vou perguntar ao senhor Luiz aqui agora, por que acabou, antigamente, nós tínhamos conhecimento que antigamente os trens, a ferrovia se estendia daqui de Salvador, daqui do bairro de Calçada, até exatamente, tínhamos trem até Minas Gerais, Monte Azul, tivemos trem até o estado de Pernambuco, Petrolina, tivemos trem ao estado de Aracaju, ao estado de Sergipe, Aracaju, e o senhor Luiz vai nos responder aqui agora por que esses trens deixaram de circular nesse percurso de tanta importância que levava tantos passageiros, trafegava e transportava, sobretudo, o progresso. Ele vai nos responder agora essa pergunta. É uma pergunta difícil de responder. Agora, não é tão difícil, é longa. Por exemplo, as ferrovias, existia o progresso do Brasil, dependia das ferrovias. JK foi eleito presidente da República. Ele já pegou, porque o programa dele era 50 anos em 5. Então, qual era o programa de JK? Vamos recuperar as ferrovias no Brasil? Atende o progresso do Brasil a ferrovia? Não. Como eu trago as empresas, os fabricantes, as empresas, a Ford, a Chevrolet, como eu posso trazer para o Brasil se não existe rodovia? E a ferrovia não pode atender o progresso do Brasil. Então esse foi o problema. Então abandonou as ferrovias e vamos passar para outro lado, que era as rodovias. Porque o que Elias achava que ele estava certo. Vamos recuperar todas as ferrovias, atende o progresso? Não. Como pode dar emprego? Como pode desenvolver o país? Se não pode trazer as fábricas de motores e de automóvel para aqui que não existe estradas. Então o JK partiu para isso. Aí liquidou as ferrovias. Depois tem o problema. Mas aquele problema, os vendedores, os donos de Chevrolet, os donos de Ford, os donos de petróleo, de pneu, eles vendiam a quem? Não tinha quem vender no Brasil. No Brasil só se comprava locomotivas e vagões, o governo era o único cliente. Então vamos acabar e trazer o progresso. Foi o que o JK fez. Certo ou errado, mas teria que ser feito isso. Quer dizer, nós entendemos aí que houve, na verdade, uma influência macroeconômica do governo federal. Lógico.
em não importar o que importa dizer hoje é que não houve o interesse do governo federal em manter as ferrovias no Brasil. Então hoje o que nós temos hoje, como o senhor está dizendo aí, é uma ferrovia sucateada. Sucateada não existe mais. Não existe mais, pelo que era antigamente, né? É, sucateada. É como o JK entendeu isso. As ferrovias atendem o progresso? Não. Como é que eu trago as fábricas de automóveis, de motores para o Brasil se não tem rodovias? Então vamos abandonar e partir para o outro lado. Então teria sido o governo Getúlio Vargas o protagonista das ferrovias no Brasil. E JK a contradição. Getúlio Vargas, ontem passou, eu posso falar isso aqui agora, ontem passou Tancredo Neves, a eleição de Tancredo Neves. Tancredo Neves disse uma coisa certa, se não existisse Getúlio, não podia existir JK. JK foi uma complementação de Getúlio. Se não existisse Getúlio, não podia existir JK. Getúlio. É isso. Meu amigo, você está aqui em A Página Cultura. Nós estamos aqui agora encerrando a nossa entrevista com o seu Aloysio Soares Sampaio, ex-funcionário da Rede Ferroviária Federal, a antiga então extinta Leste Brasileiro, que hoje é administrada... Eu ainda posso completar? Claro que pode. Deixa eu completar. Ele quer falar mais alguma coisa? Não, deixa eu completar. Tudo que vocês me perguntaram, o que o entrevistador está me procurando, eu sou da ferrovia, eu entrei em 48. A ferrovia é uma história de 100 e tanto, 200 anos. Com certeza. Eu entrei jovem em 48 e saí em 83. A história da ferrovia é longa. Não só no Brasil, como a história da ferrovia no mundo. No mundo. Agora, você me pergunta, você gostava de ser ferroviário? Eu digo, não. A ferrovia, o funcionário, ele não era um simples funcionário. A partir do mais humilde, eram os apaixonados por ferrovia. Era uma paixão. Ele podia ganhar pouco, tudo podia acontecer, era um apaixonado. Se o governo hoje resolvesse, chama a velharia toda para trabalhar de graça, ferroviário, eu acho que ele vai. Com certeza. É um apaixonado. É verdade. É uma paixão por ferrovia. Bom, você está ouvindo aí agora um depoimento de um ex-ferroviário da Rede Ferroviária Federal, que acaba de dar esse depoimento tão maravilhoso, essa coisa tão espontânea. E ferrovia é uma coisa, meu amigo, que não só no Brasil, como em todo lugar, como em qualquer lugar do mundo, ela chama a atenção. Eu lembro que no meu tempo de criança, realmente, eu viajei muito de trem. Não vou dizer longos percursos, mas percursos tipo 70 quilômetros, como daqui da cidade para o Recôncavo da Bahia. Viajei muito, trafeguei e viajei no subúrbio, no trem suburbano. E até hoje continuo vivendo no subúrbio ferroviário, onde tem uma grande história. Mas daqui a pouco você vai ter também um depoimento importante que faz parte da nossa matéria, o subúrbio ferroviário hoje e o passado. Vamos falar também por coincidência, eu vou passar para a senhora Aloysio, que deve fazer as considerações finais e vai nos despedir de jornal apagina.blogspot.com. Eu vou pedir a ele que faça as considerações finais da nossa entrevista. Pode falar. A minha paixão pela ferrovia não começou na Leste. Começou eu jovem, em Jiquié, na minha juventude, era a estrada de ferro de Nazaré. Ali já era minha paixão por estrada de ferro, por ferrovia, em Jiquié, o menino. Então eu, um irmão meu, o trem geralmente chegava com 6, 8 horas de atraso. O trem era para chegar às 6 horas da tarde, chegava meia-noite. O que era natural, né? Chegava meia-noite. A gente, na estação, para ver a chegada do trem, em Jiquié, mas não era leste, era a estrada de ferro de Nazaré. Eu já, criança, apaixonado por ferrovia. Aí eu chego em Salvador, quando eu passava eu morando em Itapajipe, eu morando
ali na Cidade Baixa. Era uma loucura para mim. Eu passava de manhã para olhar a estação da calçada, que era a minha loucura, estrada de ferro, cair lá dentro. Mas essa loucura minha não foi da leste. Veio infância. Em Jique, a estrada de ferro em Nazaré. Loucura. A paixão por ferrovia. Meus amigos, muito obrigado por esse seu clique, muito obrigado por estar aqui conosco. O seu Aloysio Sampaio é uma pessoa que ele foi funcionário da Rede Ferroviária Federal, estou aqui na residência dele. Ele exerceu a função durante mais de 35 anos, a função de topógrafo da Rede Ferroviária, e ninguém melhor do que ele para nos explicar dessa informação tão excelente, tão maravilhosa, que foi aqui agora, nesse momento. Já terminou? Corta aí, faça. Você, aqui está Aloysio Sampaio, que foi topógrafo da Rede Ferroviária Federal, que nos deu essas maravilhosas informações da importância da ferrovia na Bahia. E eu vale salientar que ferrovia não é importante somente aqui, em todo lugar do mundo, em qualquer lugar que você vê um trem passar, um trem chegar, apitar, fom, ele chama a sua atenção. E seu Aloysio, sobretudo, ele foi reconhecido pelo Ministério da Justiça como um trabalhador. Ele era topógrafo, trabalhava na Rede Ferroviária Federal e foi reconhecido como técnico em estradas da Rede Ferroviária Federal Leste Brasileiro. Muito obrigado. E daqui a pouco você vai ouvir um outro depoimento que é de Aloysio Sampaio, também neto dele, que vai falar sobre a ferrovia no subúrbio ferroviário, os tempos que ele viveu, que é dos anos 70 para cá. Daqui a pouco aqui com www.jornalapagina.blogspot.com. Agora, como eu disse a vocês, depois do intervalo, nós vamos entrevistar aqui agora Aloysio Sampaio. Por coincidência, nós temos dois Aloysio. O primeiro foi da década passada, do tempo de outrora. E esse é mais atual, da década de 80, 90, que vai nos falar alguma coisa que está aqui presente. Aloysio Sampaio Neto, que é neto de seu Aloysio ferroviário, que falou bastante aqui para nós como era o movimento ferroviário, coisas que nós não sabíamos, na verdade. Por exemplo, a gente não sabia desse movimento, dessa coisa, essa influência que exerceu a leste brasileiro em todo o tempo que existiu no subúrbio ferroviário. Aloysio está aqui presente comigo, que é Aloysio Neto, e eu queria perguntar a você, Aloysio, como é que você vê hoje a ferrovia no subúrbio ferroviário? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Veja bem, se compararmos a rede ferroviária na Bahia, anos 80, digo porque sou nascido no ano de 79, em primeiro lugar, nascido em Periperi, nato de Periperi, na clínica suburbana de urgência, na Crisul. Hoje, que na parte na que eu nasci, não existe mais, já foi extinta, que era a parte do SUS. Então, uma história de vida importante. Quanto ao que você perguntou da rede ferroviária, digamos, pode-se constatar um certo progresso no que diz no que é tangente ao seu cenário, a sua estrutura física. Hoje, se olharmos bem, as estações ferroviárias estão com um visual diferente, melhorado, a comunicação, a segurança também muito Aloysio, bem. como era naquela época o trem suburbano? Os estudantes, nós temos informações que os estudantes se concentravam nas estações para poder fazer aquele movimento de 5h30, 6 horas da tarde, aquela coisa de acabou a aula, vamos fazer volta de trem. Existia isso mesmo, essa coisa? Corretamente, eu mesmo fui um deles. Cansava às vezes de sair do colégio. Você fez volta de trem? Muitas e muitas e muitas. Às vezes, quando eu saía do colégio Emília Leite, que eu estudava, em uma temporada que minha mãe foi para o Rio de Janeiro e que veio ficar aqui na casa da minha avó por uns tempos, eu mesmo pegava o trem, tanto quando eu saía daqui para lá, para Periperi, para a escola, e quanto de lá para cá. Qual que você preferia, Luiz? Você preferia, na verdade, era se transportar? Nós estamos aqui, na verdade, meus amigos, continuamos aqui no bairro do Resgate, no Cabula, como eu disse a vocês agora, antes de entrar nessa reportagem. Aloysio, ele é filho ele é neto de seu Aloysio Sampaio, que nos falou há pouco instante no bloco anterior sobre a Rede Ferroviária Federal, a Leste Brasileiro. E eu lhe pergunto o seguinte, se
você fosse fazer uma viagem agora para o subúrbio ferroviário, Piripiri, qual destino, qual transporte você escolheria? Você escolheria o transporte rodoviário pela suburbana, a Frânio Peixoto, não é verdade? Ou você iria de trem? Logicamente de trem. Primeiro, porque o trem é minha paixão desde criança. Eu fazia com que minha mãe acordasse, quando acordasse cedo, para me levar para passear de trem. Desde os 4 anos, 5 anos de idade. Era todo santo dia sagrado. Eu sempre fui amante do trem, apaixonado pelo trem. Aliás, até hoje. Aloysio, o que é que mais lhe chama a atenção sobre o trem? O que é que mais lhe chama a atenção? Olha bem, além da viagem ser excitante, interessante, a paisagem, que eu acho que aqui neste Brasil não tem nenhuma rede ferroviária igual. Só em você sair ali de Lobato e chegar em plataforma, olhar aquele cenário contraste, subúrbio, Cidade Baixa, Ribeira, é a paixão. Realmente, nós estamos inclusive fazendo uma reportagem, o Jornal A Página está fazendo uma reportagem dele por dia sobre a travessia Plataforma Ribeira, que foi inaugurada em 2006 exatamente, pelo então prefeito da capital, João Henrique, e que ele reativou esse serviço que parou exatamente no ano de 1979. As barcas não trafegavam mais. E eu quero saber de você o seguinte, você já fez alguma viagem? O seu Aloysio falou por instante aí sobre a extensão da ferrovia ao interior do estado da Bahia, como a cidade de Dias d'Ávila, Camaçari, Mata de São João, Simões Filho, que era chamada naquela época de Água Comprida, Pujuca, Cidade do Recôncavo. E nós perguntamos o seguinte, você já fez alguma viagem a alguma dessas cidades? Você já fez alguma viagem dessa? Já fiz, sim. Já fez? Na pele, eu fui. Você lembra com que idade você estava? Eu deveria ter uns 3 ou 4 anos de idade com minha mãe. E você lembra realmente? Me lembro de um túnel, eu acho que era em Mapele, ou Seríssimo Messilha, até com uma extensão até maior do que o túnel. Nos bastidores, o senhor Aloysio nos falou que tem daqui para lá, parece que 3 túneis nesse trajeto de Salvador a Lagoinha. Nós temos, parece que o túnel de Mapele, não é isso? Correto. Tem uma extensão muito grande. E tem também o túnel de Pujuca, na cidade de Pujuca, que intermedia entre a cidade de Pitanga, é o subdistrito, não sei, Mata de São João, para Pujuca, que é um túnel muito grande. Você chegou a fazer essas viagens? Até Pujuca não. Até Pujuca não. Mas até que cidade você fez a viagem? Se não me fala lembrança, que eu era muito criança, Mapega ou Simões Filho. Muito bem. Nós queremos agradecer a Aloysio Sampaio Neto, que é neto de seu Aloysio, que acabou de falar aqui agora. E eu quero dar informação para vocês. A entrevista que eu acabei de fazer aqui agora, por felicidade do destino, quem eu entrevistei no primeiro bloco foi Aloysio Sampaio, Aloysio Soares Sampaio, que é meu pai, ferroviário da Rede Ferroviária Federal, a então extinta Leste Brasileiro, a então extinta Aviação Ferroviária Federal, Via Ferro Federal Leste Brasileiro. E aqui está também, esse também para a sua surpresa, seu esclarecimento, é Aloysio Soares Sampaio Neto, que também é meu filho, que nasceu na beira da ferrovia na Bahia. Muito obrigado. E eu passo agora para Aloysio fazer as suas considerações finais para o nosso jornal A Página Cultura. Pode falar, Aloysio. Pode falar, Aloysio, pode falar, a palavra é sua. Pode falar. Pode falar, Aloysio, está gravando. Vocês ouviram agora aí a palavra de Aloysio Soares Sampaio Neto, que eu devo dizer a vocês aqui agora que ele, na verdade, para surpresa dos amigos, você que está acessando aí www.jornalapagina.blogspot.com, Jornal A Página. E para bem dizer a vocês, o anterior que deu entrevista, Aloysio Soares Sampaio, é meu pai, funcionário da então extinta Rede Ferroviária Federal, hoje a Leste, depois passou a Leste Brasileira, e depois hoje administrada pela CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos. E aqui está Aloysio Sampaio, que acabou de responder pela década atual, de 70, 80 e 90 e 2000, que falou aqui com muita veemência, muita precisão, sobre o movimento no subúrbio do trem, no subúrbio ferroviário, no trecho Salvador, a calçada. E para a surpresa de vocês, também esse aqui é meu filho, que vai fazer as considerações finais sobre essa reportagem sobre o subúrbio ferroviário existe, está presente. Muito obrigado e Aloysio com as suas considerações finais ao nosso jornal A Página. Bem, gostaria de agradecer pelo espaço que é aberto, né,
de poder falar um pouco de um lugar que eu amo tanto, como é Periperi, minha terra adorada, minha terra amada, certo? E uma forma, uma maneira de vermos, ou todos verem, que o subúrbio existe, embora os preconceitos, como nós passamos, e nós sabemos do que é isso, quando nos deslocamos de lá para o centro, para ganhar a vida, lutar pela vida, estudar. Eu mesmo sou um exemplo disso. 5 anos e meio, lutando, chegando em casa às 11 horas da noite, meia-noite, vindo de uma faculdade, vindo do trabalho, e que não é fácil não. Ali se moram muitos de bem, pessoas de bem, lutadoras, batalhadoras. E agradecer a senhora Luísa por ter abrido esse espaço e falar um pouco, fazer com que outros lugares, outras culturas conheçam um pouco da nossa. Muito importante. Mais uma boa tarde para todos. Nós agradecemos a você pelo ter acessado o jornal A Página. Muito obrigado. E fique sintonizado em A Página Cultura. Clique sempre www.jornalapagina.blogspot.com. Aqui você tem reportagem muito importante. E na próxima reportagem nós estaremos trazendo aqui a psicóloga doutora Ruth Neiva, que vai falar sobre comportamento, estado de comportamento psicológico na família, que vai falar para a gente, e ela vai exibir para você o porquê certos comportamentos existem na família, certas diferenciações, o porquê que existe. Também teremos uma reportagem completa sobre transformação do mundo em Apocalipse de Jesus com o professor Rogério Ribeiro, que vai falar para vocês em A Página Cultura. Muito obrigado e uma boa tarde, boa noite, uma boa madrugada. Você que está aí agora em www.jornalapagina.blogspot.com. Muito obrigado e até lá, se Deus nos permitir.